Saudações estudantes, tudo legal? Hoje eu vou trazer para vocês dois exemplos de análise de esforços internos em vigas biapoiadas, submetidas a cargas concentradas. Está aqui o primeiro exemplo. Como nos vídeos anteriores eu dei alguns exemplos de obtenção de reações de apoio, eu não vou focar muito nesse vídeo aqui nos cálculos de reação de apoio, tá bom? Vou passar meio rápido nisso e vou focar nas análises dos esforços internos. Então, o primeiro passo aqui é obter as reações de apoio. Para isso, a gente substitui os vínculos da estrutura pelas respectivas reações de apoio, conforme eu coloquei aqui, e escrevemos as equações de equilíbrio. Então, eu coloquei aqui a somatória de momentos com relação ao ponto A e obtive o valor da reação de apoio VB. Depois, coloquei a somatória de forças na vertical e obtive o valor da reação vertical VA. Por último, a somatória de forças na horizontal, que me forneceu a reação de apoio HA. Tendo os valores das reações de apoio, agora a gente pode analisar os esforços internos. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer um corte na nossa estrutura, separando ela em dois pedaços. Cada um desses pedaços tem que estar em equilíbrio, portanto a gente pode aplicar as equações de equilíbrio para esses pedaços em separado. Aí vão surgir algumas perguntas, né? Primeiro, quantos cortes eu preciso fazer na estrutura? Isso vai depender do número de descontinuidades que você tiver no carregamento. O que é uma descontinuidade no carregamento? Por exemplo, um carregamento aplicado. Outra coisa que poderia acontecer seria um carregamento uniformemente distribuído, mas que não pega a viga toda. Eu pretendo trazer um exemplo assim também logo para vocês. Para cada descontinuidade que tiver, você tem que acrescentar um corte. Se não tiver nenhuma descontinuidade, um corte basta. Se tiver uma descontinuidade, você precisa de 2 cortes. Se tiverem 2 descontinuidades, você precisa de 3 cortes, e assim por diante. Então aqui no nosso caso, vamos precisar de 2 cortes. Aí a segunda pergunta que surge é, aonde a gente vai fazer esses cortes? Para cada descontinuidade, a gente tem que ter um corte antes dela e um corte depois. Então aqui no nosso caso, a gente pode fazer um corte 1 aqui, e o corte 2 aqui. Vamos com calma. Cada um desses cortes vai fornecer para a gente a expressão para o momento fletor e para a cortante ao longo do trecho aonde o carregamento está contínuo. Ou seja, o primeiro corte vai fornecer para a gente a cortante e o momento fletor nesse trecho. O segundo corte vai fornecer a cortante e o momento fletor neste segundo trecho. Vou começar fazendo então a análise aqui no nosso primeiro corte. Aqui eu representei para vocês a estrutura separada ali no nosso primeiro corte. Coloquei a parte que ficou para a esquerda e a parte que ficou para a direita. No ponto onde a gente fez o corte, a gente insere os esforços internos. Eu coloquei o momento, a cortante para os dois lados, repare. A gente, por convenção, coloca esses esforços internos da seguinte maneira. O momento tracionando a parte de baixo e a cortante girando a estrutura no sentido horário. Repare que essa convenção eu segui para os dois lados aqui, tá bom? Olha só, esse momento M1 aqui na parte da esquerda está tracionando a parte de baixo, a cortante aqui está girando a estrutura no sentido horário. O mesmo acontece aqui para esse lado, tá bom? Ó, momento M1 tracionando a parte de baixo e a cortante aqui girando a estrutura no sentido horário, tá bom? A princípio você precisaria inserir as normais aqui também. Mas eu não coloquei porque como a gente não tem carregamento horizontal, essa estrutura aqui está livre de carregamento de esforços normais, tudo bem? Agora a gente pode escolher um desses dois corpos rígidos aqui para a gente aplicar as equações de equilíbrio. Eu vou escolher aqui o da esquerda. Aqui eu deixei para vocês as equações de equilíbrio, fiz a somatória de momentos aqui com relação ao ponto X. Repare então que o corte eu fiz num ponto genérico, né? Um ponto que está distante x metros da esquerda da nossa estrutura. Escrevi a equação referente aos momentos no ponto X e isolei o valor aqui da expressão do nosso momento fletor. Repara também que eu coloquei esse índice 1 para a gente saber que esse é o momento no primeiro trecho. Para o próximo trecho eu vou mudar o índice para 2, tá bom? Depois eu escrevi a somatória de forças na vertical e isolei o valor da nossa cortante C1, tá bom? Então estão aqui as nossas expressões para o momento e para a cortante no primeiro trecho. Agora vamos fazer a mesma história para o segundo corte, tá bom? Esse corte aqui. A mesma papagaiada, né? Olha só, eu representei agora a nossa estrutura aqui da esquerda novamente, só que eu mudei o índice aqui, né? Para a gente não confundir o momento do primeiro trecho com o do segundo trecho. Mesma coisa a cortante, né? Coloquei o índice 2 também para a gente não confundir com a do primeiro trecho. A diferença é que agora entrou também o nosso carregamento aqui de 5 kN, tá bom? Novamente, escrevi a somatória de momentos no ponto X
E dessa equação aqui eu isolei o valor do nosso momento N2, obtive essa expressão para ele. Depois fiz a somatória de forças na vertical, isolei também o valor aqui da nossa cortante C2. Então estão aqui as nossas expressões para o momento e cortante no segundo trecho. Com essas expressões a gente consegue fazer os diagramas de esforços internos. Então aqui ao lado eu trouxe para a gente as expressões que a gente obteve para a cortante, né? Cortante no trecho 1 igual a 3 kN, por isso eu representei aqui, né? 3 kN ao longo do primeiro trecho. A cortante no segundo trecho, menos 2 kN, por isso está aqui representado. Em ambos os trechos, então, a cortante está constante, né? Perceba que ele não depende de x. Esse salto aqui que você tem na cortante é por conta do carregamento aplicado. Repara que a diferença da cortante à esquerda para a cortante à direita é de 5, né? Que é exatamente o valor da carga aplicada. E aqui para o momento fletor, né? A nossa expressão para o primeiro trecho era 3x. Então, quando x vale 0, o momento é 0. Quando x vale 2, o momento é 6 kN vezes metro. E depois para o segundo trecho, né, a gente tem a expressão aqui menos 2x mais 10. Quando x vale 2, né, que é este ponto, o momento 2 vale 6. Bateu, né? Como a gente não tem um momento aplicado nesse ponto, o valor do momento tem que ser o mesmo que a gente obtém com a expressão do primeiro trecho, neste ponto, e com a expressão do segundo trecho, nesse ponto. Não pode ter salto aqui nesse diagrama, porque não tem carga aplicada. O da cortante teve salto porque a gente tinha uma força aplicada. Então, veja só, uma força aplicada gera um salto na cortante. Quando a gente tiver um momento aplicado, vai gerar um salto no diagrama de momento fletor. Voltando aqui para o nosso diagrama de momento fletor, quando a gente inserir aqui x igual a 5, né, que é o ponto final ali da nossa viga, a gente vai ter o momento igual a 0, que era de se esperar, né? No apoio aqui, na nossa viga, o nosso momento tem que ser 0. Então, dessa forma, a gente conseguiu aqui o nosso diagrama. E você pode se perguntar, né, mas como eu sabia que eu tinha que ligar esses pontos através de retas, né? Porque se você olhar aqui para a expressão tanto de M1 quanto de M2, são expressões do primeiro grau. O gráfico de expressões do primeiro grau são segmentos de reta, né? A gente faz ele através de segmentos de reta. Tudo bem, agora vamos para o segundo exemplo, então. O segundo exemplo é uma viga biapoiada submetida a um momento concentrado, tá bom? Mesma coisa, né? A gente vai começar calculando as reações de apoio. Deixei aqui na tela para vocês, né? Simplesmente apliquei as equações de equilíbrio aqui para a gente e obtive os valores das reações. Só reparando que eu obtive aqui VB igual a menos 4,04 kN, se eu tinha notado que está para cima e me deu um valor negativo, significa que na verdade ele está para baixo, tá bom? Vocês podem olhar depois com calma se tiver alguma dúvida das equações. Aqui eu já substituí as reações de apoio na minha viga, agora a gente pode calcular os esforços. Da mesma maneira, né, aqui a gente tem só uma descontinuidade no carregamento, portanto vamos fazer dois cortes, um corte aqui, um corte aqui, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês a estrutura separada no primeiro corte, né? Peguei a parte da esquerda, escrevi a somatória de momentos, da onde eu obtive a expressão para o momento fletor no primeiro trecho. Escrevi a somatória de forças na vertical, da onde eu obtive o valor para a minha cortante no primeiro trecho. Passando para o segundo trecho, a mesmíssima história, não é? Representei a parte esquerda aqui da minha estrutura, escrevi a somatória de momentos aqui em x, sempre estou escrevendo a minha somatória de momentos no ponto aqui mesmo, x. Dessa somatória de momentos eu obtive a expressão para o meu momento fletor no segundo trecho. Depois escrevi a somatória de forças na vertical, isolei o valor da cortante C2, obtive o valor dela aqui também. Agora, com essas expressões para os nossos momentos e cortantes ao longo da nossa viga, a gente pode fazer os diagramas de esforços internos. Então eu coloquei aqui para a gente as expressões que a gente obteve ali em cima e fiz os diagramas, né? Olha só, a cortante no trecho 1 valia 0,4 kN, a cortante no trecho 2 também valia 0,4 kN, portanto, ao longo de todo o trecho aqui, ao longo de toda a nossa viga, a gente tem o esforço cortante de 0,4 kN. Agora para o momento fletor. Para o primeiro trecho a gente tinha aqui 0,4 vezes x para o nosso momento. Então, em x igual a 0, o momento valia 0. Em x igual a 2, o momento vai valer 0,8 kN vezes metro. Só que aqui a gente tem um momento aplicado, né? Olha só. Agora vamos olhar aqui para a expressão do segundo trecho, então. Se a gente substituir 2 aqui na expressão do segundo trecho, a gente vai obter o valor de menos 1,2 kN vezes metro.
Então a gente coloca aqui menos 1,2 kN vezes metro. E se a gente substituir x igual a 5, a gente vai obter zero, como era de se esperar. Bom, aqui a gente teve um salto, então, no diagrama de momento, né? Por quê? Porque a gente tem um momento aplicado. Repara que esse salto tem o valor do nosso momento aplicado. Aqui uma coisa que eu deveria ter mencionado e não mencionei, é que talvez vocês ainda não saibam que o diagrama de momento fletor, a gente costuma representar ele invertido. Como assim? Reparem que os valores positivos eu coloquei na parte de baixo da estrutura, né? E os momentos negativos na parte de cima. A gente costuma fazer o diagrama de momento fletor dessa maneira, tá bom? Então, galera, acho que era isso que eu tinha para dizer. Tentei fazer o vídeo um pouco mais rápido e acredito que vocês vão conseguir estudar se vocês forem pausando e olhando as equações que eu escrevi, tá bom? Qualquer crítica, qualquer coisa nesse sentido, usem aí os comentários para falar, tá bom? Um abraço, bom estudo para vocês, até o próximo vídeo.